Olá pessoal, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu falarei da direção e sabedoria. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 assim diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. E no versículo 5 a 6 assim diz: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoie na tua própria inteligência. Em tudo o que fizer, procure a sabedoria e ela o guiará durante toda a sua vida. Em algumas vezes, nós queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento, nós achamos que tudo o que a gente planeja, tudo o que a gente pensa é o correto, mas não é isso. Por muito tempo, eu achava que as minhas decisões, as minhas ideias são mais importantes do que as ideias das pessoas mais experientes, das pessoas mais velhas. E com o dado tempo eu fui percebendo que eu não sei de nada e que ainda precisava aprender mais e ouvir os conselhos das pessoas mais experientes e obedecer à lei de Deus. Então, a cada dia nós aprendemos algo novo e é necessário sermos humildes para termos direção e sabedoria. Porque há vezes que nós ignoramos conselhos de pessoas mais experientes a pensar que não, eu sei de tudo, eu sou inteligente, eu sou sábia, sou sábio e não preciso do conselho de ninguém. Para a gente ser sábio é necessário ouvir, escutar e obedecer. Assim como a palavra ela diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. É necessário guardar os mandamentos de Deus, é necessário guardar a lei de Deus para que a nossa vida vá bem, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que ouve e pratica, ou seja, bem-aventurado aquele homem que obedece à lei de Deus e pratica a lei de Deus, e assim aquele homem será sábio. Não há como não ser sábio seguindo a palavra, não há como não ser sábio obedecendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Em algumas vezes a sabedoria ela vem porque a gente atrai a ela, ou seja, quando a gente precisa e quando a gente quer ser sábio, a gente consegue. Tudo o que precisamos é querer, buscar, orar e Deus ele nos concederá. A palavra de Deus ela diz: se algum de vocês vos falta sabedoria, peçam, porque Deus ele vos concederá. Então, nós estamos no novo ano, que é o ano de 2025, um ano em que muitas coisas são diferentes. Eu creio e acredito que em 2025 muitas portas serão abertas, haverão conquistas, vitórias por aí. Mas para isso eu tenho de acreditar, tenho de confiar e entregar tudo em mãos de Deus. Porque haverá um momento em que não haverão possibilidades de eu continuar a acreditar, porque é necessário, né, que a gente passe por algumas situações para que aquilo que a gente quer aconteça. Então, para alguns, o ano passado foi um ano sem conquistas, foi um ano pior de todos os anos. Então, mas se formos a analisar, em modo geral, o ano de 2024 foi um ano de livramento, um ano de bênçãos e proteção, né? Porque, como vocês todos sabem, que Moçambique, neste exato momento, não se encontra em uma boa situação por conta das manifestações por aí. Mas Deus, a meio de tudo isso, Ele tem nos direcionado, Ele tem nos livrado. Se nós chegamos até 2025, não foi porque somos sábios, não foi porque somos especiais, porque somos obedientes e somos preferidos de Deus. Não. Foi porque a graça de Deus sempre esteve conosco e Deus, Ele não nos abandona e nunca nos abandonará.
para começar um ano diferente, um ano novo, um ano com novas experiências, um ano com novas conquistas, portas sendo abertas, é necessário ter clareza daquilo que Deus ele quer que você faça. Deus ele tem um propósito para nós todos. O primeiro propósito e geral para todo mundo é adorar e glorificar a Ele. Nós nascemos para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para exaltar a Deus, para dizer que Ele é santo dos santos, Rei da glória, Príncipe da paz, Deus dos deuses, Deus que nunca falha, que nunca falhou. Então, esse é o primeiro propósito. E nós temos que ter a clareza de que Deus ele nos criou para cumprir com o propósito dele. É possível glorificar a Deus em tudo e em todas as coisas. É possível glorificar a Deus ensinando, glorificar a Deus exercendo sua função, não importa qual seja. Depois de a gente ter clareza daquilo que Deus ele quer que a gente faça, nós temos que confiar nele, permanecer nele, independentemente do que houver, independentemente do que vier, porque durante este processo de glorificar a Deus haverão tentações, haverá momentos de dor, luta, e é necessário confiar a Deus, porque tudo tem o seu tempo e é necessário passar por esse processo para que a gente chegue até a glória de Deus. Então, Deus ele tem um propósito coletivo e individual. Coletivo é adorar a Deus. Individual pode ser um chamado específico para cada um. Alguns foram chamados para ser pastores, alguns foram chamados para ser missionários, alguns foram chamados para ser pregadores, evangelistas, alguns foram chamados para ser levitas, alguns foram chamados para organizar a casa de Deus, fazer limpezas na casa de Deus. Alguns foram chamados para dar, oferecer, e para algumas pessoas isso pode ser um pouco estranho, tipo, como assim Deus vai me chamar para dar? Deus vai me chamar para fazer limpeza? É uma maneira de glorificar a Deus. Para os que foram chamados para dar, você vai perceber que aquela pessoa dá sem nenhuma dor, dá sem esperar nada em troca, dá porque quer dar, dá porque se alegra quando dá. Então, Deus tem um chamado específico para tudo e para todos. Então, é necessário obedecer, é necessário ter clareza daquilo que Deus quer que você faça, daquilo que Deus quer que a gente faça, no modo geral. O inimigo fará de tudo para que a gente acredite que não é a vontade de Deus, que estamos a perder nosso tempo, mas servir a Deus não é perca de tempo, mas sim é depositar sua força, suas energias na obra dele. Então, é necessário seguir a Ele, ouvir a Ele e fazer tudo como Ele. Então, depois de a gente ter clareza, nós temos que ter paciência e perseverar nesse processo. Salmos capítulo 40, versículo 1 assim diz: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Como fazer para ter sabedoria e discernimento neste ano? Primeiro ponto é entregar tudo nas mãos de Deus, porque entregando tudo nas mãos de Deus, Ele te instruirá, te ensinará e te guardará neste processo. E se a sua vontade se alinha com a vontade dele, as coisas acontecerão naturalmente. Caso contrário, não. Por mais que você tente forçar, por mais que você tente agir por si próprio, não acontecerá nada. A única coisa que vai acontecer é que você perderá tempo, você ficará frustrado, ficará triste, por aí. Então, é necessário entregar os seus caminhos a Deus, entregar as suas preocupações a Ele e Ele te guiará. Depois de ter a clareza e paciência, perseverança, você deve reconhecer os erros passados para que os mesmos erros não aconteçam neste novo ano. Por exemplo, ano passado, talvez você tenha planejado em
começar um curso, mas por conta de não ter decisão firme, por conta de não ter clareza naquilo que você queria fazer, de não ter paciência, você acabou não fazendo aquele curso. Nesse ano, tenha paciência, tenha clareza daquilo que você quer, defina e entregue tudo nas mãos de Deus. Porque fazendo isso, Deus ele fará com que as coisas aconteçam. Durante este processo, entregue tudo nas mãos de Deus. Aquilo que te preocupa, aquilo que te faz mal, aquilo que te faz desistir dos seus sonhos, e Ele te guiará. Porque em Salmos 55, 22 assim diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele te sustentará e nunca permitirá que o justo seja abalado. Se você entregou tudo nas mãos de Deus, Ele não permitirá que você seja abalado. O segredo é confiar e recomeçar. E quando você pede que Deus te dê paciência, Ele irá te expor. É algo que eu pedi a Deus no ano passado, que me desse paciência. Chegou um certo tempo da minha vida em que eu não tinha mais paciência de esperar, de conversar com as pessoas, tudo. Eu não tinha paciência para nada. E eu estava no quarto, né, deitada, eu comecei a pensar, falhei muito com as pessoas, agi muito mal com as pessoas, e tudo isso foi por conta da falta de paciência. Então, eu ajoelhei, eu pedi que Deus me desse paciência de falar com as pessoas, interagir bem com as pessoas, fazer aquilo que agradava a Ele. Então, depois de eu ter pedido, Deus, Ele me provou muitas vezes. É normal uma pessoa chegar até a mim, falar algo sem interesse, mas eu percebi que aquilo era para eu ter paciência. Eu pedi e eu tinha que aguentar para que eu pudesse ter paciência. Então, eu ia pagar mensalidade e eu chegava lá, eu encontrava uma fila enorme e eu tinha que ter paciência. Então, todos os caminhos em que eu ia naquela semana, naquele mês, me levava a ter paciência. Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu tinha que ter paciência. Sempre que você pedir a Deus que Ele te livre de alguma coisa, Ele te expõe naquela situação para te provar se você realmente consegue ou não. Ele acredita em ti, mas às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Então, por exemplo, quando você pede que Deus Ele te livre do orgulho, do egoísmo, por aí, Deus irá te expor. Ele permitirá que as pessoas te critiquem em tudo o que você fizer. Porque uma pessoa orgulhosa, sempre que criticam a ela, ela zanga, ela responde mal, ela não aceita de uma forma ou de outra ser rebaixada. Então, quando Deus Ele te expõe naquela situação, é para você se avaliar e perceber que não, eu tenho que aceitar ser exposta, tenho que aceitar ser criticada, porque é através das críticas que a gente cresce, seja críticas positivas ou negativas. Então, temos que nos posicionar, temos que aceitar aquilo que Deus tem para nós. Você pediu e Ele fará. Só que você tem que suportar, você tem que aguentar, porque é isso o que acontece quando você pede que Deus te livre de alguma coisa. Se te falta direcionamento na área financeira, peça a Deus, porque Ele é Deus de ouro e da prata, Deus que fez todas as coisas. E Ele te guiará, Ele fará com que você prospere naquela área. Um dos princípios que te farão prosperar na área financeira é colocar dízimos e ofertas na casa do Senhor. Para alguns pode ser algo nada a ver, talvez estão a roubar nosso dinheiro, mas não é sobre roubar dinheiro, não é sobre a igreja usar aquele dinheiro. Se você coloca dízimo e oferta, Deus Ele te livrará do devorador, Deus Ele acrescentará mais daquilo que você colocou, daquilo que você ofereceu a Ele. Se te falta direcionamento na sua área espiritual, peça a Deus, porque Ele quer que a gente cresça no espírito e em verdade. Quando a gente cresce em espírito e em verdade, a gente fica mais próximo dele, e é isso que Deus Ele quer. A palavra de Deus em Provérbios 3, versículo 13, assim diz: bem-aventurado
o homem que acha sabedoria, pois obter conhecimentos. Então, ele é Deus da sabedoria. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, assim diz: porque o Senhor é quem dá a sabedoria. O saber e o entendimento vêm dos seus lábios. Então, peça a Deus, Ele te direcionará em tudo. E quero deixar aqui algumas dicas para que este ano seja um ano bom, seja um ano de tanta vitória, tanta conquistas, portas abertas por aí. Então, primeira dica é não se vitimizar. Quando você se vitimiza, você sente pena de si mesmo. Deus, Ele não tem pena de nós, porque Ele acredita em nós. Se Deus, Ele pede que você faça alguma coisa e você se vitimiza dizendo que eu não consigo, eu sou fraca, eu não posso, eu não sei o que, eu por aí, não faz sentido. Deus, Ele não tem pena de nós porque Ele acredita em nós. É necessário que a gente acredite em nós para que aquilo que Deus quer aconteça. Quando Deus, Ele diz para não se vitimizar, é porque Ele vai te ajudar. É necessário que você peça ajuda a Ele. E o segundo ponto é não se achar superior a pessoas e nem inferior a outras pessoas. Porque quando você se acha superior a outras pessoas, praticamente você está desprezando aquelas pessoas. De uma forma inconsciente, você está dizendo que aquela pessoa não é nada, eu sou melhor que ela. Não existe uma pessoa melhor que outra. Aquilo que eu sei fazer, você não sabe fazer. Aquilo que você sabe fazer, eu não sei fazer. Então, não se ache superior a ninguém e nem inferior a ninguém. E o terceiro ponto é, não deseje o mal para as pessoas. Não seja maldoso a ponto de desejar o mal para as pessoas. Isso é errado. Quem faz isso é Satanás. Não queira ser filho do diabo, não queira ser filho de Satanás, porque ele é o único que deseja mal a outra pessoa. Quando você deseja mal a outra pessoa, você vai desenvolvendo inveja. E a inveja é pecado. Mentira e desejar mal para as pessoas é pecado. É através da inveja que Satanás foi expulso do céu. Então não queira ser como ele. O quarto ponto é acreditar no seu potencial. Acreditar que eu vou conseguir. Deus é comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É você depositar a sua confiança nele e crer que eu não consigo ver aquilo que eu quero, mas eu espero e eu acredito que eu vou conseguir. Nós conseguimos vencer alguma coisa quando nós confiamos em nós e quando nós ativamos a nossa mente para acreditar naquilo que nós queremos. Tudo começa da nossa mente, acreditando que nós vamos conseguir e que nós somos capazes. O último ponto, nada menos, nada mais, é confiar em Deus, descansar em Deus e pedir que Ele te direcione em cada ponto e em cada passo e descansar nele. Eu acredito muito, mas muito, que o ano 2025 será diferente, será um ano de novas conquistas, novas experiências, novos processos. Então, é por isso que eu fiz esse vídeo pensando não só em mim, né, mas em outras pessoas, porque aqui não sabe o que fazer neste ano. Então, que este ano seja abençoado, que seja maravilhoso, que seja um ano diferente de todos os anos e que Deus Ele te ajude em cada decisão que você for a tomar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe para que o vídeo possa chegar para mais pessoas.